Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, dia no qual nós recordamos São Paulo Miki e companheiros mártires. Paulo Miki, presbítero jesuíta que nasceu por volta do ano 1560 no Japão, também no Japão foi martirizado juntamente com outros 25 companheiros no ano de 1597, tendo sido condenados pelo imperador japonês justamente pelo fato de serem cristãos. E hoje nós somos convidados a meditar o evangelista São Marcos, no capítulo 6, versículos do 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá. Levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos a nossa meditação da Palavra de Deus nesta sexta-feira, lendo em sequência o capítulo 6 do evangelista São Marcos. No evangelho de hoje, nós vemos essas duas cenas que nos são apresentadas pelo evangelista. Primeiro, a fama de Jesus, que chega até o rei Herodes. Herodes que ouve falar de Jesus e que começa a procurar compreender quem de fato seria aquele homem. E nós vemos então alguns que dizem que é João Batista que ressuscita dos mortos, outros dizem que é Elias, outros que é um profeta como um dos profetas, e depois Herodes que, tomando a palavra, diz: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. E aqui é interessante percebermos que já no início da vida pública de Jesus, muitas pessoas eram capazes de reconhecer que ali não estava um homem comum, ali não estava uma pessoa comum, mas que o poder de Deus, a graça de Deus se fazia presente no meio dele. É claro que, no entanto, depois nós veremos que, por questões políticas, por questões religiosas, o Cristo também é condenado. É condenado à morte porque começa a denunciar, porque começa a acusar aqueles que não querem
seguir a palavra de Deus, aqueles que não querem seguir o Evangelho. Após esta admiração, nós vemos então o relato do martírio de João Batista. João Batista, que é degolado enquanto estava na prisão, porque não recua diante do pecado de Herodes, mas muito pelo contrário lhe diz: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. E assim vemos toda esta trama de Herodíades para ter a cabeça de João Batista, e o rei, que diante da promessa feita em frente aos convidados, não recua, mas apesar de ficar triste, manda fazer o que havia pedido, o que havia jurado, já que havia feito aquele juramento diante dos convidados. É interessante percebermos como aquilo que acontece com João Batista não é muito diferente também daquilo que acontece com Cristo. Por conta da fidelidade ao Evangelho, por conta da fidelidade ao ensinamento do Senhor, João Batista é condenado à morte. Por conta desta mesma fidelidade ao ensinamento da Palavra de Deus, ao ensinamento do Evangelho, Cristo também é condenado à morte. Não é diferente daquilo que acontece com São Paulo Miki e também com seus 25 companheiros mártires, que são convidados também a dar o testemunho do sangue. E cada um desses que dá o testemunho do sangue para cada um de nós, o faz justamente porque está convicto da fé que professa. Sabe que entre perder a vida neste mundo e perder a vida eterna, é melhor perder a vida neste mundo. E por isso, ainda que não procurem a morte, se entregam voluntariamente à morte por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da Palavra de Deus. É diante destes exemplos, então, que nós somos convidados também no nosso dia a dia a reafirmar o nosso testemunho. Hoje, nós não somos chamados a dar o testemunho do sangue, mas devemos estar atentos para que, por conveniência social, por conveniência política, nós não venhamos a deixar de lado a palavra de Deus. Também esta é uma forma de martírio, permanecermos firmes, permanecermos fiéis e não nos deixarmos vender pela conveniência social, não nos deixarmos vender a nossa fé pela conveniência política, mas sabermos que aquele que vive em fidelidade a Cristo, aquele que vive em fidelidade à sua palavra, aquele que vive em fidelidade ao seu Evangelho não ficará desamparado, mas muito pelo contrário, terá como seu advogado o próprio Cristo, ele que se faz presente no meio de nós e que nos convida a caminharmos com ele. Assim, hoje, ao recordarmos o exemplo de São Paulo Miki, ao recordarmos o exemplo de João Batista, ao recordarmos também a oferta de amor que Cristo faz para com cada um de nós, que nós também possamos reafirmar a nossa fé, a fé que professamos no Cristo ressuscitado, e que não negociemos a nossa fé por conta das conveniências humanas, por conta das conveniências sociais, por conta das conveniências políticas, mas que saibamos ser esta voz profética presente na nossa sociedade. Oremos. Ó Deus, força de todos os santos, que pelo martírio da cruz chamastes a verdadeira vida, São Paulo Miki e seus companheiros. Concedei-nos por sua intercessão perseverar até a morte, firmes na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.